o nível superior do Reiki, tá? Os níveis 3 e 4 são níveis superiores. Existe permissão divina para que você acesse esse nível, ou é o seu ego que deseja acessar? Hoje nós vamos estar discorrendo sobre isso, aprofundando nesses conteúdos para trazer, sim, mais iluminação para sua consciência, tá? Meu nome é Luciana Rapini, eu sou mestre Reiki por obediência, por chamado, por missão, tá? E aqui estou trazendo para vocês a contribuição, tá? Então, olha só, presta atenção que hoje a gente vai estar desenvolvendo um caminho aqui de conscientização. Eu vou trazer muitas questões para vocês, tá? Então, vamos lá. É você quem está querendo controlar o seu processo ou você se coloca como um instrumento e canal para ser lapidado pela fonte superior, que sabe os caminhos pelos quais a sua alma deve passar, enquanto curas, você experiencia, vive mudanças de estado de pensamentos, sentimentos e condutas, te afinando como um instrumento mais superior para fins mais elevados que ela deseja que sejam realizados por você. A fonte deseja te usar para fins humanitários superiores e mais profundos. Para isso, ela tem todo um caminho de te lapidar, de te conduzir por experimentações de crescimento, enriquecimento e amadurecimento. E você está pronto para isso? Você está permitindo isso? Então compreenda que não é, nos níveis do Reiki 1, 2, 3 e 4, compreenda que não é. Não será o seu ego quem te conduzirá por este caminho de conquistas e de curas profundas no seu caráter, mas um senso de inteireza interior e do mais completo possível estado de dependência da fonte para que ela faça em você as mudanças, as curas e ajustes internos e externos necessários, entende? Quem vai empreender esse processo? Tem um processo. Enquanto nós nos tornamos instrumentos, canais esvaziados de nós mesmos, a fonte vai nos lapidando dentro de propósitos e de um plano superior. Eu vou fazer assim, superior. Hoje eu vou estar trazendo mais clarezas em relação aos níveis 1, 2, 3 e 4, para que você possa entender o processo que está em curso, viu? Então, compreenda nível 1. Compreenda com maior clareza que não há como você assumir maiores compromissos em profundidade de curas junto aos irmãos, sendo aquele reikiano de nível 1 que foi iniciado lá atrás, que ainda estava tão raso e imaturo diante dos próprios processos da vida, ainda lutando contra e consigo mesmo para dar conta da própria vida, sendo forçado a olhar para os próprios alicerces da alma, se sentindo levado por uma enxurrada. Ou seja, as estruturas da sua vida tinham que primeiro serem curadas, reorganizadas, liberando aquele estado mental, emocional mais denso para ordenamentos de trabalhos superiores que envolvem mais o outro, ou seja, trabalhar, expandir a consciência e curar o outro sem se perder nisso, ou sem que esses esforços o desconfigure, desorganize, se sofra ataques espirituais, por exemplo, bombardeios espirituais. Então entenda que todo o caminho de maturidade espiritual precisa acontecer dentro de você. Suas estruturas emocionais, mentais vão ter que ser curadas em vários níveis, organizadas, te desenvolvendo em vários níveis, dos mais superficiais aos mais profundos, tratando, alinhando, melhorando os caminhos do pensamento, do sentimento, no sentido dos ajustes de conduta. Olha só, hoje eu vou querer passar para vocês uma imagem muito grande, tá? Que é mais ou menos assim. Ela é baseada na minha própria experiência pessoal com Reiki e também no que eu vejo hoje como mestre Reiki iniciando os meus alunos, tá? Então, entenda que nos níveis 1 e 2, vamos lá, 1, 2, maior densidade energética, mais denso, tá? 3 e 4,
mais sutilização energética no reikiano, tá? Então vamos lá, nos níveis 1 e 2, o reikiano ele se apresenta ainda mais adoecido, com mais adoecimentos físicos, psicossomáticos. Sua enorme luta ainda é no sentido de se curar, alcançar alívio físico nos seus adoecimentos, tá? Também nos níveis emocionais e mentais. O foco é mais em si mesmo, no sentido de autocura. E é por isso que não é possível pretender se ocupar tanto dos demais, no sentido de dar conta de curar o outro também, sabe? Ou seja, o foco e a necessidade maior ainda está em si, tipo te tirar do seu próprio atoleiro. Sabe aquela imagem de se afogando nos próprios karmas, nas próprias densidades kármicas, energéticas, de pensamentos, sentimentos? Pois é. Então, assim, os padrões e doenças também se concentram nos níveis mais físico, fisiológico, fruto dessas densidades energéticas, tá? Mais altas, as densidades mais elevadas. Vocês estão entendendo? Então, acompanha comigo. O reikiano do nível 1, se você observar, e também a você mesmo, a sua própria história, você vai entender esse caminho aqui direitinho, tá? Então, no nível 1, o que vai acontecer é uma exasperada, um processo, tá? Vai acontecer ali, à medida que o reikiano começa a se auto-aplicar o reiki, vai acontecer uma exasperada sistematização de curas, nesses níveis mais densos de pensamentos, sentimentos, emoções e ajustes físicos da máquina, ou seja, do seu sistema físico. Bastante reiki é requerido. E enquanto isso, o reikiano vai ter que suportar, sustentar o processo da própria caminhada, vencendo as barreiras, as condições, limitações kármicas, aprendendo novos caminhos emocionais de apresentação no mundo, ou seja, ele está se curando em níveis mais densos que geram desequilíbrios mais densos. Isso tudo faz parte do processo. É um nível de depuração mais densa. E é bem ele com ele mesmo, no individual, no silêncio interior, experienciando esse primeiro deserto espiritual, onde ninguém o entende, tá? Então haverá um tempo tanto de vida, um período tanto de vida quanto de caminhada do ser consigo mesmo e com o reiki agindo dentro dele, transformando ele, transmutando as energias, curando ele nesses níveis mais densos para um nível que não seja tão denso. Entende? Entendeu agora o nível 1? E sabe por que eu falo isso? Porque hoje eu tenho entendimento e até uma certeza muito clara de que Luciana, eu vou colocar assim para vocês terem uma imagem mais clara, tá? Eu adoeceria fisicamente, dado o tranco dos processos internos que eu tenho que caminhar. E eu tenho certeza que eu não só adoeço porque o reiki dissolve essas energias antes, né? No sentido de que a autoaplicação é importante, tá? Sutiliza-as, né? Elas estão no plano dos pensamentos e sentimentos já densos. E aí o reiki, o que é que o reiki faz? Sutiliza-os, harmoniza. Senão eu estaria com o corpo cronicamente avançado e adoecido, entende? Eu estou colocando essa imagem para que vocês entendam a forma como o reiki trabalha nas depurações, tá? E para que vocês entendam o alcance disso. Então, presta atenção na lógica disso. Faz muito sentido, tá? O meu desejo aqui é, sobretudo, gravar essa imagem no coração de vocês de que é um processo. A vida é um processo de curas, sim, de ascensão espiritual e que se nós dispusermos do reiki, a gente vai queimar etapas e dar conta de transcender estados de adoecimento no individual, fruto de um acúmulo de uma involução, fruto de um acúmulo de uma evolução inconsciente, transpondo etapas no sentido da sutilização do nosso ser. Tá entendendo? Então, você tá entendendo a gradação e a graduação disso dentro de um processo?
Nós vamos continuar, tá? Então, o Reiki como um caminho de ascensão espiritual. O Reiki vem para mim, Luciana, dentro dessa especificidade de entrega. Vamos entender assim. Há muitos conteúdos e alcances do Reiki em benefício do ser e da humanidade. O Reiki é uma informação, é um caminho, é algo tão grande, tão detalhado e sistematizado em tantos aspectos, tá? E o canal enquanto mestre Reiki, eu, Luciana, vou ser o canal que posso contribuir para uma parte do Reiki enquanto canal, tá? Enquanto que outro mestre Reiki terá outra especificidade na entrega do Reiki, no sentido de vários mestres Reikis, ou seja, vários mestres canais juntos oferecem uma imagem mais completa do que é o Reiki, tá? Então, cada mestre Reiki tem uma especificidade de entrega, tá? E para mim, Luciana, enquanto canal de Reiki, como mestre Reiki, vem nesse viés, tá? Do Reiki enquanto autolimpeza, evolução, suportar os processos da alma e realizar o caminho da sublimação energética e ascensão espiritual. Para mim vem muito o caminho do Reiki como um caminho de ascensão espiritual, sobretudo. Não que nós não sejamos canais para os demais, ok? Só para falar para vocês que cada mestre Reiki tem um tipo de especificidade de entrega, viu? Cada pessoa não tem uma digital única. Mesma coisa. Cada reikiano, ele é único na sua especificidade e entrega. E cada mestre Reiki também vai ser, tá bom? Nós somos um canal esvaziado para servir a fonte na sua especificidade que ela quer que nós sejamos. Então, a gente nunca deve comparar o canal de Reiki que nós somos com o colega reikiano. Eu sempre coloco isso, tá? Para os meus alunos. A gente não compara o nosso Reiki com os demais. Cada um tem uma vivência com Reiki. Então, vamos lá. Vem comigo, vamos junto, continuar construindo aqui a imagem. Vamos seguir, então, enxergando no sentido do caminho da sutilização energética. Eu gosto muito, eu sempre coloco o caminho da escada para cima. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, tá? Um caminho da sutilização energética, ascensão espiritual. Então vamos lá, chega-se no nível 2 do Reiki. Como é o reikiano que chega no nível 2, o que o nível 2 proporciona? O 2 é um aprofundamento nas curas. Vamos falar de autocura ainda, tá? Concentrando na autocura. E um desenvolvimento maior de você mesmo enquanto canal, mais fundido com a fonte, ou seja, vai amplificar seu desenvolvimento intuitivo, suas percepções extrasensoriais. Você vai ter aprofundamento em raízes mais profundas de você através dos símbolos 2 e 3, né? O 2 trabalha nos níveis do que está no consciente, inconsciente, superconsciente. Abre bastante informação sobre si, sobre o todo, os demais. Já o terceiro símbolo abre para trás, passado, para frente, para um lado, para o outro, abre mais tudo, para que você só possa saber em níveis mais detalhados. Raízes, motivos, surgem clarezas do porquê das coisas. Além da transmutação energética, da sutilização, da harmonização com o primeiro símbolo, tá? Que purifica os estados densos, viu? Então, reprograma-se o passado, reprograma-se o trauma, os eventos traumáticos, entende? Muita coisa acontece no nível 2, mas curas, né? E eu entendo que essas clarezas foram trazidas para mim por inspiração, tá? E também por inspiração e por ser um canal aqui para contribuir com vocês, tá bom? Vamos sempre entender que os níveis do Reiki, eles vão trabalhar as curas em níveis mais profundos, tá? Da alma, do ser psíquico-espiritual. Viu? Nível 1, densidades mais elevadas. Nível 2, tá? Já é outro reikiano ali. Então, essa informação que eu vou trazer agora, ela veio por inspiração mesmo, tá? Dos mentores.
tá? De luz. É como se fosse assim, Luciana, entenda, compreenda, tenha clareza, repasse sobre isso. Assim, o nível 1 e o nível 2 é mais autocura. É o reikiano se curando, se harmonizando, trazendo um novo equilíbrio para a própria vida, ajustando padrões de comportamento. A energia reiki vai limpando fora dele, dentro dele, vai limpando ele, a vida dele, ajustando caminhos do pensamento, do sentimento, vai realinhando a vida dele aos propósitos superiores, tá? Então imagina comigo, né, o plano universal, a grande fonte sagrada de Deus, do Criador, deseja curar você, tornar você outra coisa, diferente do que você é hoje, tá? Mas que você é porque você está destinado a ser, viu? É uma rota, é um processo. Então imagina, gente, quantas curas, ajustes, experiências, limpeza, remoção de pessoas, de coisas, de situações, de hobbies que estão na sua vida que vão ser retirados, removidos, para que um novo alinhamento superior aconteça. Isso é limpeza do reiki, né? Então o reiki limpa, ele vai estar limpando você, né? O reikiano de nível 1 e 2 individualmente. Olha o nível dessa grande limpeza que a fonte deseja realizar em você e na sua vida, tá entendendo? Dá para você querer controlar esse processo e querer que seja rápido, do seu jeito? Não, a gente nem sabe o caminho que é. Dá para fazer rapidinho os níveis 3 e 4, o que eu vejo demais. As pessoas se atropelando querendo fazer o nível 3 e o nível 4. Para quê? Se você ainda não está pronto, tá? Para quê? Isso, essa informação é importante, né? Como se o nível 3 e o nível 4 fosse algo que você vai pegar de fora de você e pôr para dentro e que isso vai te mudar, resolver suas questões. Quando na verdade é o contrário. Primeiro você precisa se mudar, se transformar, a árvore precisa crescer, se tornar uma copa. Aí ela tá pronta para o nível 3 e 4. Então tá. Não dá para você querer controlar e apressar isso, viu? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Para mim, Luciana Rapini, as seguintes frases: caminhando com reiki e reiki com profundidade, elas vinham para mim de forma repetida, sem que eu ainda tivesse alcance claro desse tipo de entrega que eu, Luciana, especificidade que eu, Luciana, trabalharia enquanto mestre reiki, tá? No sentido de trazer esclarecimentos para vocês sobre isso. Eu pensava, né, na época, né, mas eu não ofereço reiki desse jeito, né, eu tô enganando as pessoas. Mas no fundo, era exatamente isso. Era o meu propósito superior e o meu caminho de amadurecimento junto à energia reiki, que estava já se apresentando para mim no sentido de me direcionar para o que eu era para fazer, para como eu era para apresentar o reiki, viver dentro e apresentar para vocês. Então, todo um ajuste, alinhamento da minha alma, para que eu pegasse a minha rota e esse compromisso interior e superior assumido de dispor a caminhada do reiki, os esclarecimentos dessa forma para vocês, tá bom? Todos serão meus alunos? Logicamente que não, mas apenas aqueles que se afinarem com esse tipo de passos e de chamado interno, né? Não é assim? Então eu tenho entendido o meu papel, né, como mestre reiki, de ser uma educadora, uma conscientizadora nesse sentido, na formação dos reikianos, tá? Por isso que você tá aqui no vídeo, viu? Então, continuando lá o nosso raciocínio. Então, o nível 1 e 2, eu entendo, foi me trazido pela espiritualidade, com essa clareza, mas como substancialmente para autocura. É claro, óbvio que vocês também vão canalizar o reiki para os demais, tá? Vocês são canais de reiki, viu? Então, vamos continuar a pensar no sentido da escadinha. Sutilização de si subindo os degraus da escada, tá? Então, no nível 2, curas em níveis mais profundos se processam.
E o rearranjo de você lá no nível 2 acontece. Sai de uma condição mais adoecida e kármica para um nível melhor e um pouco mais organizado de si, com uma capacidade maior de dar conta da própria vida, se sustentar sobre as próprias pernas. O equipamento físico já está melhor, não tão mais desorganizado e até adoecido. Há mais organização na mente, no caminho das emoções, o reikiano consegue caminhar melhor. E não, ele não é mais levado pelos trancos, como o reikiano do nível 1, sabe? Ele tem mais autonomia, ele está mais harmonizado e equilibrado em si, tá bom? Pronto. Então, por inspiração, né, como já dito, dos mentores de luz e até da própria energia reiki, vem para mim essa compreensão, né, essa conscientização de que enquanto que o nível 1 e 2, eles são mais para autocura do instrumento, do canal para si, os níveis 3 e 4 aí já é mais para se dispor como instrumento no coletivo. Por isso que são níveis superiores. Vamos lá. Entenda que, entendendo a imagem do reikiano nível 1, do reikiano nível 2, entenda que não tem como aquele reikiano que entrou lá no nível 1, ele dar conta de assumir compromissos coletivos superiores. Ele não dá conta do aprofundamento no chamado pessoal junto a mais almas, ele não dá conta, né? Ele vai ter que ter adquirido um nível de autossuficiência sobre si e sobre a própria vida, para que ele possa dar o passo de se comprometer sustentavelmente e sem se deixar prejudicar com os processos evolutivos dos demais. Ou seja, sem que ele seja capturado pelo coletivo, pelos processos dos demais, isso o engula. É outro reikiano, é outro nível, né? É quando, então vamos lá, nível 3, tá? Escadinha, o nível 3, 1, 2, 3, 4. O nível 3, então o reikiano ele já é outro. Ele está pronto em potencial para um horizonte, uma estrada de trabalhos internos sobre si. Então, nível 3 é quando um chão novo, um novo horizonte do servir aparece para você. É trazido na sua consciência, por revelação mesmo. E você olha e fala, nossa, abre um horizonte, você fala, tem que fazer isso. Sim, é para lá que você deve ir no sentido de servir, contribuindo, fomentando o processo de evolução dos demais, por extenso, do planeta. Nesse momento, né, já na interpretação ali do planeta, do conjunto, né? Nesse momento, você tem que entender que você se torna exemplo naturalmente, porque você já mudou o suficiente para poder conduzir, sem muito esforço, vamos chamar assim, os demais, seja pelo próprio exemplo diferenciado, seja pelos recursos que tem e que o outro não tem, e que irá doar, seja na forma de conhecimentos, direcionamentos, técnicas, experimentações, tá? Abre-se a oportunidade de conduzir um grupo maior de pessoas de forma sustentável, você dá conta, sustentando o desenvolvimento e o progresso de muitos. E presta atenção, tá? Isso aqui que eu vou falar é importante. Ainda tendo as suas lutas pessoais, evolutivas, kármicas, você vai continuar tendo suas lutas, tá? Você vai continuar tendo-as, faz parte. Ainda assim, você dá conta de seguir desenvolvendo sua missão junto aos demais. Você não titubeia, você não cai lá desfalecido e super atacado, entende? Enfim. Né? Você dá conta de fazer o seu e dos outros, ou seja, o espectro de ação, ele tá mais largo. Você dá conta de girar, de conduzir, de ser um movimento ali para algo maior que estende os demais. Então, o que vem na iniciação no nível 3 é o quarto símbolo sagrado, que é o símbolo do mestre de si, o símbolo do Mikao Usui. Esse símbolo, gente, ele existe, ele é numa elevadíssima frequência vibracional, superior aos outros 3 anteriores, tá?
que vai elevar a sua frequência. A sua frequência mais elevada, imagina, você vibrando numa frequência mais elevada, essa frequência vai empurrar, expurgar aquilo que em você está em frequências mais baixas ainda. Então vamos entender agora em níveis mais profundos. Muitas coisas vão ter que sair do seu formato interior, do seu sistema interior mais profundo, né? Lembra em níveis mais profundos, camadas de aprofundamento, ajustando, ampliando o seu nível de consciência, ajustando os seus caminhos, renovando, né? Ajustando, alinhando, renovando os caminhos do pensamento, sentimento, das condutas, dos posicionamentos. A sua visão vai abrir, ou seja, o quarto símbolo vai arrancar muita coisa do fundo, um sistema ali de crenças, de funcionamentos, e você vai ter que depurar isso, dar conta de transmutar isso, tá? O quarto, enquanto o seu propósito tá ali para que você avance, né, e faça o que tem que ser feito. O quarto símbolo, ele abre, na verdade, já está aberto, tá? Ele vai manter o quarto símbolo vai manter o canal de conexão com seu eu superior 24 horas por dia, ou seja, o seu canal vai estar aberto. Então, vai estar vindo uma série de informações que vão amplificando sua consciência, informações do seu eu superior, que vão amplificando sua consciência do porquê, para quê e como, em níveis mais profundos. Tá? Vai acontecer uma amplificação da consciência que vai, presta atenção, nos ajudar a sair do formato do aprisionamento do eu inferior. Porque a visão alarga, né? Para que a partir de uma consciência superior entendamos o porquê em níveis mais profundos e ajustemos nossa conduta, a paciência, a resiliência, a marcha, a fé, o comprometimento, a disciplina em prol dos objetivos superiores que se apresentam na sua própria vida, pessoal e coletiva. Tá? Eu lembro muito bem dessa expansão que eu vivenciei com o quarto símbolo, essa abertura da minha consciência, como se eu tivesse aberto a rota da minha alma e eu tivesse tido muitas clarezas do futuro, do que é para ser, muitas clarezas tanto na parte pessoal quanto coletiva, e também abriu a rota no sentido de eu poder alinhar minha conduta no presente e passos para isso, né? Tipo um GPS amplificado mesmo, com muita clareza para o alinhamento, tá? Condutas, pensamentos, seriedade ética, compromisso superior. Isso aí por si já vai transmutando ali as densidades da ingerência do eu inferior. Vamos lá. O que acontece? A vida cotidiana, vamos chamar assim, ela adquire um viés mais profundo, com interpretações mais profundas, raciocínios mais profundos e superiores. Isso vai nos libertando da ingerência do ego, tá? Muitas lutas que virão no nível 3 do Reiki, que são as lutas da abertura da consciência superior para a morte do eu inferior, ou seja, a morte do ego. Lutas vão surgir trazendo à tona questões como vaidade, status, dinheiro. Várias provações vão vir no sentido de termos que sustentar a fé, a confiança no invisível, a marcha. O chão é tirado, viu, gente? A gente fica sem chão. Também não tem chão para se caminhar para frente, né? Sabe aquela imagem onde Jesus nos chama a caminhar sobre as águas? É isso, viu? Então percebe que esse reikiano do nível 3 não tem como ele ser aquele do nível 1, porque as experiências são diferentes, o estado espiritual, energético, emocional, mental, físico é diferente, kármico é diferente. Então, não tem como esse reikiano do nível 3 ser aquele lá do nível 1, que mal dava conta da própria vida e ainda se afogava ali nas próprias questões e karmas mais densos, mais pesados, e energias mais densas, ataques espirituais mais densos, tá? Esse reikiano agora, ele já caminhou um processo de autoamadurecimento interior, autodisciplina, autolimpezas, autocuidado, expansão da consciência e da autoconsciência de si. Ele viveu ajustes no comportamento, na forma de encarar a vida,
um processo de amadurecimento aconteceu que o permite estar pronto para mais este nível, para mais esse grau evolutivo. Ou seja, o nível 3 ele traz muitas provações a serem vencidas, tanto em si mesmo, como esse canal superior para a fonte, entende? Tá entendendo a transcendência desse caminho? E o quanto que é importante que a gente entenda isso para que o Reiki trabalhe em nós, enquanto a gente também trabalha em nós? E que não é sobre queimar etapas, e que não é de fora para dentro, é sobretudo de dentro para fora, tudo no seu tempo, né? Na minha linhagem de Reiki, então vamos lá agora, nível 4 de Reiki, gente. Na minha linhagem de Reiki, o nível 4, que é o mestrado, ele se separa do nível 3, tá bom? O nível 3 ainda é um processo, agora a gente está falando dos dois níveis superiores, o 3 e o 4, O nível 3 ainda é um processo de ajustes nessa nova modalidade de caminhada e de servir familiarização com esse espaço ali de estar no coletivo, dando conta de si nesses aspectos pessoais, de marcha espiritual da própria vida, firmando passo na evolução coletiva, fazendo o que tem que ser feito no bem coletivo, aprendendo a caminhar e a funcionar dessa forma. Tá a serviço de algo maior, que são os interesses da fonte, em obediência, o exercício do esvaziamento interior. Então, faz muito sentido essa evolução do reikiano, no sentido de que ele saiu, olha que interessante a imagem, faz muito sentido esse caminho, tá? De evolução do reikiano, porque ele saiu da unidade, da individualidade, no sentido de chegar a incluir o todo, o macro, a sublimar a coletividade inteira, os interesses macro da fonte através do esvaziamento de si, para servir a esses fins mais macro, enquanto canal. Tá entendendo a evolução do reikiano? Do individual para a fusão com o todo, tá? Que reikiano é esse? Que indivíduo é esse que passou por tal processo interno? E que agora está pronto para o nível 4? Vamos entender, tá bom? Chegamos no nível 4. Então, o quarto nível, o mestrado, ele traz um senso ainda mais profundo de comprometimento consigo mesmo, com a própria ascensão espiritual, agora que não é brincadeira mesmo. Ele nem dá conta de brincar com isso, porque isso já faz parte da natureza dele. Tá? Então, comprometimento consigo mesmo e também com os irmãos e com o planeta. O nível de profundidade aprofunda ainda mais, tá? Os alcances. Porque a fonte universal deseja usar você para o seu projeto de cura, de despertar, de unificação e ascensão planetária em níveis ainda mais profundos. Unidade, unificação, o todo, fusão. Cai, vem, né? Desce sobre seus ombros o peso de uma responsabilidade bem maior e de um caminho de renúncias de si mesmo bem maior para servir a isso, essa meta, esse propósito. Você verdadeiramente se compromete em se trabalhar, disciplinar, esvaziar-se de si e evoluir, e também fazer os movimentos junto ao coletivo, tá? Passo a passo, cada um tem uma importância, você está dentro do propósito de Deus, e Deus conta com você para o progresso humanitário, da humanidade, do coletivo, dos irmãos, tá? Para o processo da evolução da consciência. A fonte te mostra e continua te conduzindo, você pode confiar nisso. Você vai pisar onde não tem chão ainda, né? E vai via inspiração e as revelações, os próximos passos são revelados. Muita coisa acontece aí, tá? A disciplina nas autoaplicações, já o orar e vigiar como rotina, os exercícios de aprimoramento pessoal, desenvolvimento de padrões mais elevados, continua, né? A imagem ali do homem superior, né? O novo homem, né? Os símbolos do quarto nível, então vamos lá, no quarto nível vem dois símbolos, que é o quinto e o sexto, tá? Que também são símbolos superiores, de elevadíssima frequência, que serão ativados em você, tá? Então, esses dois símbolos, gente, são símbolos de iniciação,
ação. Eles vão iniciar, startar coisas e processos. O que acontece? Autoaplicações, esses símbolos começam a aparecer para vocês nas suas autoaplicações. O que acontece? Mais uma reviravolta no seu sistema ali funcional mais profundo. Mais uma reviravolta de expurgos energéticos, onde muita coisa que ainda se alinha com o seu eu inferior em níveis mais profundos, padrões, crenças que causam engessamentos kármicos em níveis mais densos, é como se fosse uma imagem de tipo uma hélice que vai girar tudo, vai colocar tudo em movimento. Tá? Então isso vem à tona para a consciência, ele vem à tona, vem para a superfície da sua consciência para que você possa vê-los, transmutá-los sempre no sentido da sutilização energética do seu ser e da sua consciência. Viu? Olha isso, o nível 4. Esses símbolos são símbolos iniciáticos, como eu já falei, que tanto fazem essa iniciação e que também que farão a iniciação nos reikianos dos níveis 1, 2, 3 e 4. Tá? Como também realizam as técnicas de iniciação de cura em níveis mais profundos e superiores com esses símbolos. Em comunhão com o eu superior seu ou da pessoa e o caminho de cura que a fonte universal tem para você ou para a pessoa. Você vai ter técnicas superiores de cura, além de você aprender as técnicas para iniciar novos reikianos, tá? Ok. Então, no nível 3, o reikiano recebe técnicas, tá? De iniciação de bênção reiki, de cura reiki, podendo realizar e ativá-los com o quarto símbolo, tá? Além de usar o quarto símbolo, começa a aparecer para você nas suas autoaplicações, nas aplicações aos demais, viu? No nível 4, acrescenta-se, como eu falei, o quinto e o sexto símbolos, que são iniciáticos, viu? E já expliquei, né, o que significa ser iniciático. Ele vai disparar, vai ativar, desencadear processos profundos de cura nos níveis mental, emocional, energético, em níveis muito mais profundos. E em comunhão com seu eu superior. Muita coisa acontece. Ademais, aprofundamento nas técnicas e no conhecimento do reiki e do caminho do reiki, na sua experimentação do reiki, não apenas para iniciar, mas para ser exemplo aos demais reikianos e aos demais não reikianos, né? Inspirando-os a caminhar semelhante caminho, né? Por maturidade, por caminho de maturidade adquirido, você alcança autoridade e maturidade para poder conduzir os demais, tá? Eu quero falar nesse momento que não são apenas os reikianos, pois é, isso aqui é importante. Não são apenas os reikianos que têm o chamado interno de iniciar novos reikianos que devem receber a iniciação no nível 4, que é o mestrado. Não, tá? Não é bem isso. A iniciação no nível 4, ela vai ativar em você os símbolos iniciáticos, eles vão poder começar a aparecer, como eu já falei, no seu autotratamento, no dos demais, o que é maravilhoso, te ajudando a transcender muito as suas próprias etapas da sua caminhada de aprimoramento interior, evolução da consciência, ascensão espiritual, iluminação, viu? Então, o nível 4 não é apenas para quem tem o chamado de iniciar novos reikianos, não. Lembra que isso é apenas uma especificidade que vem para alguns mestres reiki, tá? E nem todos vão ter essa demanda, né, interna com a fonte. Então é isso, tá? Eu sei que são muitos assuntos nesse vídeo, né? São muitas informações, é realmente um propósito de iluminar mesmo, né? Abrir consciência, iluminar a consciência, né? Um caminho certamente foi caminhado aqui com vocês, né? No sentido de permitirmos sermos conduzidos por esse processo que é o Reiki, que no meu ponto de vista é tão especialmente grandioso, né? O que eu quero deixar aqui para finalizarmos é o seguinte: como eu me sinto, né, diante desse grande do Reiki que se revela para mim enquanto uma ferramenta mesmo de ascensão espiritual, de transmutação do meu ser, né, para propósitos, fins superiores. Gente, é uma imensa honra sermos escolhidos por esta energia que é o Reiki.
Porque é o Reiki que nos escolhe individualmente, porque nós estamos prontos. Então é uma imensa honra, né? Sermos escolhidos por essa energia e que ela possa nos conduzir. Voltarmos o olhar para ela, para podermos receber dela tudo que ela é e que ela tem para nós, tanto em nosso benefício quanto em benefício do todo, né? Quanto que nós podemos receber desse grande que o Reiki é. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Um abraço para cada um de vocês. Até mais.